Olá, bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao webinar da NR1 do Maxi Club. Nós vamos aguardar aqui cerca de 3, 5 minutinhos para que todos os participantes tenham tempo de ingressar e logo já iniciaremos a apresentação do nosso conteúdo.
Bom dia a todos. Agora, oficialmente, vamos dar início a mais um evento do Maxi Club. Hoje vamos estar realizando o nosso segundo webinar sobre a nova NR1, e o objetivo desse webinar de hoje é atualizar todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, sobre como essa legislação tem evoluído dentro do contexto corporativo e, principalmente, a gente conseguir comunicar também para todo o mercado, para toda a nossa carteira, quais são as novidades que vieram com o guia do Ministério do Trabalho. Então, para quem está no Maxi Club, para os nossos clientes, para quem tem acompanhado toda a nossa comunicação, para quem tem acompanhado toda a nossa comunicação, todos estão ouvindo? Sim. Perfeito. Só para validar, eu vi que algumas pessoas no chat aqui falaram de som, mas eu acho que pode ser pontualmente do outro lado ali na máquina. Bom, para que a gente dê início, então, ao nosso webinar de hoje, o grande objetivo é atualizar todos que estão aqui conosco hoje sobre NR1. Talvez alguns estejam aqui pela primeira vez, talvez alguns estejam se inteirando agora do assunto, mas eu tenho certeza que muitos participantes aqui também estavam presentes no nosso webinar do começo do ano, onde nós manifestamos ali a nossa estratégia, como que nós iríamos conduzir o assunto. Posterior a isso, tivemos o Ministério do Trabalho, que emitiu um novo guia de orientações, especificou alguns fatores de risco a serem trabalhados, deu algumas diretrizes a partir daquele guia, e com base nessas atualizações, estamos aqui novamente para atualizar todos vocês sobre tudo que vem com a nova NR1, sobre tudo que vem dentro desse contexto psicossocial. E também, como prometido, no final do evento de hoje, nós vamos fazer o lançamento de uma grande solução para apoiar as empresas que têm essa necessidade de adequação. Então, a partir de agora, eu declaro oficialmente aberto o nosso webinar. Vou compartilhar a tela aqui, iniciar a nossa apresentação. E, só para orientar a todos, conforme prometido, no fim da nossa live aqui hoje, do nosso webinar, o mic vai ser aberto para que as pessoas possam também trocar ideia conosco, tirar as suas dúvidas, trazerem alguma informação, alguma observação sobre o conteúdo. O chat também fica aberto aqui, o nosso time de staff está monitorando as perguntas que vierem, as mais relevantes também serão levantadas para que a gente venha respondê-las ao final ou discuta com vocês sobre o assunto. Vou iniciar o compartilhamento da minha tela aqui, só um minuto. Perfeito, pessoal. Então, agora oficialmente aberto o nosso webinar, uma imersão à nova NR1, onde a gente vai estar batendo um papo com vocês sobre a nova determinação legal e também formas de aplicar, formas de atender, como se preparar para tudo isso que está vindo. Esse é um evento do Maxi Club, esse é um evento do Grupo Era, que tem como principais players a MaxiPaz, a Fácil, várias outras empresas dentro do grupo. Sobre o time de profissionais que vai acompanhar e realizar conosco essa apresentação hoje, estamos aqui na presença do Cassiano Farias, que é o CEO da Psyll, da Zinnia, da solução que a gente vai estar lançando para vocês hoje no final do webinar. E temos também aqui a presença do Dr. Eduardo Carneiro, que é médico do trabalho, e vai também fazer uma breve apresentação agora do currículo dele, da expertise, para que vocês conheçam um pouquinho aí de todos que estão presentes. Doutor Eduardo, quer se apresentar, meu amigo? Bom dia, Juliano. Bom dia, Cassiano. Bom dia a todos os presentes. Eu sou Eduardo Carneiro Antunes, sou médico do trabalho já há um bom tempo, há mais de 20 anos, com uma atuação em grandes empresas nacionais e multinacionais, empresas familiares, capital aberto, empresas menores, com poucos funcionários, com uma vivência em perícia, como perito da 15ª Região também, na área de medicina do trabalho, e aprendendo bastante aí nesse grupo que o Max Paz criou para a gente enfrentar esse desafio da NR1. Eu costumo dizer que a NR1, para os profissionais que já vinham trabalhando de uma forma séria e comprometida, com bons resultados e com um capital humano, que é o maior capital de todas as empresas,
já tinha uma preocupação com esse assunto das demandas psicossociais, né? E eu brinco que eu sou muito amigo das auditorias, porque quem faz o arroz com feijão e trabalha certinho não tem medo de auditoria. Então, também não tenho medo da NR1, mas a gente, nos nossos debates aí, quase que dia sim, dia não, né, Cassiano? A gente conversando, eu aprendi muito com esse pessoal e a gente tem um produto muito legal para mostrar para vocês aí, tá bom? Obrigado, doutor. Cassiano. Obrigado, obrigado. Bom dia, né? Agora oficialmente, né? Na frente das câmeras, Eduardo, todo mundo que está nos assistindo, né? E é sempre uma honra, né? Poder estar aqui, né? Junto de vocês, debatendo e trocando, né? Experiências sobre um assunto que é tão necessário, né? Ainda que a gente não tenha que ter medo da NR1 e de todas as obrigações e responsabilidades que vêm com a sua a regularização, né? Essa é uma conversa, uma discussão cada vez mais necessária e presente nos ambientes de trabalho para que a gente possa, né, encarar esses temas de forma madura, de forma honesta e, obviamente, né, municiado sempre de bons profissionais, de bons instrumentos para que a gente possa, né, ainda que estejamos fazendo o feijão com arroz bem feito ou começando a fazer ou já em fase mais madura, que a gente tenha, né, sempre o melhor amparo para todo esse processo. Então, é sempre muito bom a gente... E esse amparo, ele parte com a capacitação, né? Tanto que a gente entra na fase agora, né, nesse ano, de capacitação, de conscientização. Então, debates como esses, né, eles são muito pertinentes, né, e necessários quando a gente fala da equação da NR1, e é uma honra poder estar aqui, né, debatendo, conversando e, obviamente, né, apresentando para vocês uma ótima alternativa ao final desse webinar. Obrigado, Cassiano. Obrigado, doutor Eduardo. Para quem está acompanhando ali o chat, nós acabamos de publicar o link de convite para a entrada no nosso grupo do Maxi Club. O Maxi Club é uma comunidade de clientes, amigos, parceiros da MaxiPass, que tem como objetivo levar de forma gratuita conhecimento, instrução, atualização, deixar realmente todos os participantes 100% alinhados com tudo que está acontecendo no mercado de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Acredito que muitos que estão aqui hoje já fazem parte do Maxi Club, e quem ficou curioso, quiser conhecer um pouquinho melhor, quiser acompanhar mais de perto a nossa comunidade, fique à vontade através do chat ali para estar ingressando na nossa comunidade. Agora vamos oficialmente iniciar a nossa apresentação e o conteúdo que nós planejamos para hoje. A linha do Teams para compartilhar a tela. E a apresentação. Então, agora, com o nosso time devidamente apresentado, nós vamos, então, começar a falar do nosso tema. A gente não consegue começar a falar de NR1, a gente não consegue começar a falar de produto, de solução, de atendimento, sem antes fazer uma contextualização geral e um nivelamento sobre a questão dos riscos psicossociais. E aí, quando o governo trouxe essa novidade, essa nova redação da NR1, a primeira coisa que veio na cabeça de muitos empresários, muitos profissionais de RH, muitos profissionais de segurança do trabalho é: por que avaliar os riscos psicossociais? Será que isso realmente é importante? Será que isso realmente tem contexto? Qual seria o objetivo do governo, do Ministério do Trabalho, da máquina pública, quando publicou essa redação que vai passar a vigorar agora a partir de maio de 2026? Então, assim, por que é muito importante a gente dar o devido valor e tratar de forma séria toda a questão psicossocial? Eu acho que a gente tem que começar esse diálogo entendendo a evolução do mercado de trabalho e do ambiente de trabalho ao qual as pessoas estão alocadas e desenvolvendo as suas atividades no dia a dia. É muito importante a gente entender que a nossa sociedade ela vem se atualizando, se modernizando, criando novos processos, criando novas tecnologias, novas formas de executar aquilo que era feito anteriormente, mais rápido, mais eficaz, com melhor qualidade. Só que automaticamente, com essas mudanças acontecendo, e eu acho que todos devem ter a mesma percepção que cada vez o mundo tem mudado mais rápido, de uma forma mais agressiva, de uma forma que realmente começa a afetar o dia a dia das pessoas, os colaboradores, aqueles que trabalham no propósito da nossa organização. Então, quando a gente para conversar e pensar nessa evolução, o que a gente tem de mercado de trabalho e como que a gente poderia analisar, né? Primeiro,
Nós viemos de um mercado de trabalho que ele era 100% manufaturado. Quando a gente fala lá da produção das empresas há 80, 100 anos atrás, a gente tinha 100% do trabalho, ou boa parte dele, sendo feita de forma extremamente manual. Ou seja, naquela época, a exigência que os colaboradores tinham era realmente muito ligada à questão física, questão de esforço, questão de ler, questão realmente de adoecimento, de desenvolvimento de transtornos, de doenças, de problemas de saúde relacionadas à atividade física, ao trabalhar, ao carregar peso, ao operar uma ferramenta que naquela época ainda era manual, ou seja, não existia uma serra elétrica, não existia um torno, não existia máquinas que facilitassem o processo. 100% da produção dependia de manufatura, dependia de ferramentas manuais e, principalmente, da habilidade e do talento daquele operador, que nessa época, eu sempre digo que tudo era muito artesanal, né? Então, sim, naquela época, os trabalhadores, eles eram, de fato, os artesãos, que eram valorizados aí pela qualidade, pela entrega, pela forma como eles conseguiam desenvolver as suas atividades. Então, esse mercado começou a evoluir, e aí nós tivemos a Revolução Industrial. Aqui, o que aconteceu? A gente começou a ter as primeiras máquinas. Então, o que era serrado no serrote, começou a ser passado em uma máquina, uma serra elétrica, uma serra que inicialmente começou lá a vapor, com roda d'água, toda essa evolução, que não é o objetivo a gente falar aqui. Porém, quando a gente sai da manufatura e entra na questão industrial, o talento do trabalhador, e muitas vezes, passou a ser substituído pela máquina. Ou seja, antes, para fazer uma cadeira, eu precisava ter um colaborador com capacidade de produzir aquela cadeira. Na Revolução Industrial, as máquinas começaram a fazer a cadeira, começaram a trazer aí precisão, métodos, gabaritos, vários outros recursos que a gente pode dizer assim, que deixaram um pouco de lado a qualidade artesanal daquele colaborador, o talento que ele tinha para desenvolver aquilo, e ele se tornou um operador de máquina. Ou seja, agora a máquina executa o que antes era responsabilidade do talento daquela pessoa. E aí o que essa automação trouxe? Trouxe uma mudança da forma que o colaborador era cobrado. Antes ele era cobrado pela qualidade, o encaixe da peça tinha que ficar preciso, tinha que existir beleza, tinha que ter qualidade, e tudo isso dependia das mãos do trabalhador. Na Revolução Industrial, então, essa cobrança muda para o quê? Produtividade. Aí a gente já começa a colocar um novo termo dentro da relação de trabalho entre o empresário e o empregador. Porque agora, como eu tenho uma máquina que faz o produto, ou que facilita, ou que acelera esse processo, nesse momento, os colaboradores já não são mais valorizados pelo seu talento, e sim pela sua capacidade de operar a máquina com ritmo e, de certa forma, conservando o equipamento, tudo mais. A Revolução Industrial muda muito esse marco do tirar o foco da qualidade do talento da pessoa para gerenciar aí a sua produtividade, o ritmo, a quantidade que ela entrega. Então, notem que aqui a gente já tem um primeiro grande marco. Quando era 100% manual, o colaborador não tinha essa pressão de ter que entregar X, de ter que fazer em tal tempo. Então, as metas de produção, de produtividade começaram a nascer com a Revolução Industrial. Depois, nós vivemos aí um pouco mais recente, lá pelos anos 2000, a Revolução Digital. A era das .com, tudo virou site, a internet se disseminou aí por todo mundo, e a gente começou a ter um aumento muito grande do que nós conhecemos como trabalho de escritório, que antes era minoria. Toda a nossa economia mundial, até a gente pode dizer, era muito focada dentro da indústria. A questão de trabalho de escritório, trabalho na frente do computador era muito menor. E com a revolução digital, isso foi mudando também, e os cargos administrativos, como nós conhecemos hoje, começaram a crescer, e hoje nós temos inúmeras empresas, inúmeros modelos de negócio, inúmeros mercados que não usam mais sequer uma chave de fenda ou uma régua que seja. É 100% do trabalho desenvolvido na frente do computador. Então, aqui a gente já começa a ter um outro ponto, que é o começo do distanciamento das relações sociais. Porque com a chegada da revolução digital, o que aconteceu, né?
Por um lado, ela tem um aspecto muito positivo que ela aproximou quem está distante. Depois que chegou a internet, depois que os computadores se popularizaram no mundo, hoje nós conseguimos, com muita facilidade, conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Porém, muitas vezes, com essa mesma facilidade, nós deixamos de ir até na mesa do nosso colega do lado para tirar uma dúvida, para discutir algum assunto profissional, ou mesmo para ter algum tipo de relação pessoal, conversar, bater um papo, que isso acaba enriquecendo a cultura da organização e faz, se necessário, para que as pessoas possam se sentir bem ali. Depois nós tivemos aí, há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, da revolução digital, as automações, ou os robôs, como a gente popularmente fala. Todos vocês hoje, quando vão pedir uma segunda via da sua fatura de internet, quando precisam conversar com o banco de vocês, antes de conversar com uma pessoa, normalmente você é atendido por um robô, que tudo bem, ele te dá um bom dia, mas ele já te traz ali uma lista de opções, você precisa ir interagindo com o robô para que essa automação entenda a sua necessidade, o que você quer, o que você busca, para depois, se necessário, você ser atendido por um atendente. Do contrário, muitas vezes você vai ter toda a interação cliente com seu fornecedor sem que nenhum humano interaja na outra ponta. E isso cada vez mais, se vocês notarem, vem isolando as pessoas, vem afastando e vem aumentando esse regime de cobrança. E agora, nos últimos anos, nós chegamos então na era da inteligência artificial. Isso bem recente, aí tivemos o ChatGPT, que revolucionou primeiro o mercado, e hoje a gente levanta um tapete, saem 2, 3 ferramentas de IA de baixo, porque de fato se popularizou muito, e eu vejo que parece que a gente está numa segunda era da corrida espacial, mas agora a corrida pelo domínio da IA, né? Então, vocês podem ver que todos os grandes players do mercado, todas as grandes empresas de tecnologia estão investindo em IA. Então, resumindo isso, o que, que a gente tem? A gente tem um trabalho que era 100% braçal, depois ele virou um trabalho digital. Por que, que eu digo aqui do braçal para o digital? Porque na era industrial, o colaborador ainda trabalhava muito fisicamente, mas operando a máquina, o que não deixa ainda de ser uma atividade braçal. Depois entramos em um trabalho digital, entramos no trabalho robotizado, e o futuro, com a IA chegando? Será que nós vamos ter máquinas operando 100% pelos humanos? Será que essas máquinas não serão 100% operadas sozinhas? Quantas profissões vão deixar de existir? Quantas profissões estão se criando? Quantas empresas estão fardadas a terem o seu fim próximo? Quantos novos negócios estão nascendo? E aí, fica uma pergunta que eu quero lançar para vocês. Como fica a cabeça das pessoas no meio desse turbilhão de informação, né? Como a gente vem tratando aqui, as novas exigências, essa cobrança cada vez maior por resultado, elas estão sim impactando a saúde mental das pessoas. Cobrança por resultado, cobrança por prazo, por entrega, cada vez mais uma exigência de uma qualidade maior, de um volume maior de produção, e principalmente tudo isso correlacionado com a informatização que veio afastando as pessoas e afastando os relacionamentos. Hoje, a gente não estranha mais ouvir que um negócio funciona 100% home office. Hoje, a gente não estranha mais ter um gestor que nunca tenha visto fisicamente a sua equipe, porque às vezes o gestor está em São Paulo e a equipe tem lá uma pessoa no Rio Grande do Sul, uma pessoa em Santa Catarina, uma pessoa no Paraná, uma pessoa em Minas. Então, veja, existe cobrança de resultado, existe cobrança de meta, existe exigências que esses colaboradores precisam atender, só que de contrapartida ele nunca sequer viu quem é a pessoa do outro lado que está cobrando isso dele. E aí, dentro de todo esse contexto, muita gente fala assim, mas Juliano, nós já tínhamos lá a NR7, nós já tínhamos lá os exames ocupacionais. E sim, de fato, há muito tempo nós já temos o PCMSO, a obrigatoriedade dos ASOS, do monitoramento da saúde dos colaboradores. Mas se a gente for bem sincero, dada toda essa evolução de mercado, nós sabemos que o principal foco dos exames ocupacionais até então era a questão da avaliação de riscos físicos, riscos ergonômicos, biológicos, aonde era, abre aspas, negligenciado, de certa forma, a questão dos riscos psicossociais. Ou seja, o exame era feito buscando entender se existia uma aptidão física
e muitas vezes nem era questionado como que estava a questão mental dessa pessoa. E aí o que acontece? Com toda essa evolução do mercado acontecendo, em paralelo a isso, os exames ocupacionais não trazendo esse cuidado, os órgãos públicos começaram a notar o aumento dos casos de diagnóstico e afastamento relacionado a fatores psicossociais. Ou seja, toda essa evolução que, por um lado, dentro do viés capitalista, permitiu que as empresas crescessem, gerassem mais lucro, mais resultados, se desenvolvessem a economia global como um todo, de um outro, a gente começou a perceber pessoas adoecendo, pessoas mais tristes, pessoas, às vezes, tendo problemas na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, por questões relacionadas ao trabalho. As pessoas começaram a levar para casa essa carga mental, essa carga emocional, que muitas vezes era adquirida do trabalho, nem sempre, mas muitas vezes era, e isso acabava afetando a vida da pessoa como um todo. E aí começa a afetar a Previdência, começa a afetar a SUS, começa a afetar a máquina pública, aonde todos esses órgãos começam a ter um desprendimento de caixa, um custo para tratar esse novo problema que começou a acontecer. Então, o que nós temos como medida do governo? A partir de 2026, na realidade era a partir de maio de 2025, mas nós tivemos uma prorrogação, a NR1 passou a exigir a inclusão e a avaliação dos riscos psicossociais dentro do GRO das empresas. E o que é o GRO das empresas? O GRO, quando a gente vai lá para a NR1, a gente pode simplificar como um conjunto de ações, medidas, programas que a empresa desenvolve com o objetivo de cuidar e gerenciar todo o conteúdo de segurança e medicina do trabalho existente ali. Então, sobre a nova NR1, o que a gente tem? A gente tem que, a partir de maio de 2026, todas as empresas devem comprovar que dentro do seu GRO, os fatores psicossociais relacionados ao trabalho existentes naquela empresa estão sendo não só avaliados, monitorados, mas também tratados. Outro ponto aqui muito interessante. Mesmo com a emissão do Guia do Ministério do Trabalho aí há mais ou menos uns 2 meses, a gente continua sem uma metodologia específica. Ou seja, o texto inicial da NR foi lançado há mais de um ano atrás e já não explicava nem direcionava as empresas para a utilização de alguma ferramenta específica. Agora, há 2 meses, o Ministério do Trabalho emitiu um guia aonde ele fortalece ainda mais isso, aonde consta lá no guia, para todos que já leram, já tiveram algum contato, que fica a critério da própria organização, entender qual que é a metodologia, qual que é a ferramenta, qual que é o dispositivo que melhor vai se adequar à realidade da empresa para fazer o monitoramento e o tratamento dos fatores psicossociais. A legislação ainda é superficial. Até julho de 2025, além da nova redação da NR1, que trazia no seu texto inteiro a palavra psicossocial só 3 vezes, nós tivemos a emissão pelo Ministério do Trabalho de um guia. Esse guia também é superficial, ele nos deu algumas novas diretrizes, nos trouxe ali alguns fatores de risco sugerido pelo Ministério do Trabalho para que a gente monitore, mas a gente pode dizer ainda que não é um documento conclusivo. Existem rumores, existem aí matérias que falam que breve o Ministério do Trabalho vai de fato emitir um manual trazendo aí muito mais clareza sobre o assunto. Mas o que nós temos até o momento é o texto da NR1 e esse guia que foi emitido pelo Ministério do Trabalho. E aí eu reforço, é importante a gente falar sobre a evolução legal desse tema. Com certeza, por se tratar de uma legislação nova, ela vai ser atualizada frequentemente agora nos primeiros anos, ela vai ser melhorada, até mesmo quando iniciarem fiscalizações, quando o Ministério começar a cobrar das empresas esse atendimento, eles vão entender o que está acontecendo e vão direcionando para a forma como o governo imagina que as empresas tratem. Mas até o momento, nós temos a base da NR1 e temos um guia que hoje é a nossa Bíblia, vamos brincar dizer assim, para o atendimento desse tema, que são os psicossociais, dentro do contexto da segurança do trabalho.
E aí, entendendo agora toda a questão dos psicossociais, entendendo a evolução do mercado, entendendo essa mudança de exigência, de cultura, de comportamento das empresas, das pessoas, a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza para poder falar sobre o impacto. Ok, Juliano, tu já me convenceu que lá da época da produção manual, revolução industrial, informatização, a exigência, a cabeça das pessoas mudou e começou a ser cobrada mais, exigida mais, tudo isso um impacto muito forte. Mas na prática, o que isso causa na realidade para as empresas, para o governo, para a sociedade, ou até mesmo em uma visão mais generalista, qual que é o impacto mundial de tudo isso, né? Primeiro é importante a gente conhecer alguns números. Hoje, nós tivemos nos últimos anos ali de 22 e 23 um aumento de 38% nos afastamentos que chegaram na Previdência Social por transtornos mentais, ou seja, afastamentos que entraram na Previdência com CID, que é a classificação internacional de doença da família F, que é a família dos transtornos mentais. Vejam, 38% é um aumento muito significativo. E lembrando, desses 38%, cada pessoa que faz parte dessa estatística quer dizer que ela teve um afastamento do trabalho, ou seja, primeiro ela gerou um problema para a organização, pois ela estava ausente e a empresa não pôde contar com ela produzindo, trabalhando normalmente. E depois ela foi para a Previdência. Quando ela vai para a Previdência e se afasta, a gente está onerando o custo da máquina pública. Todos nós, contribuintes do governo, estamos pagando para manter em casa afastado aquela pessoa que acabou tendo algum transtorno psicossocial devido à relação trabalhista dela para com a empresa que ela trabalha. Temos uma estatística da OMS que fala que hoje, aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente com afastamentos relacionados principalmente à depressão e à ansiedade. Quando a gente escuta 12 bilhões, já é um número assustador. E eu fiz um detalhamento a mais dessa conta. O que eu trago aqui para vocês como um exemplo muito lúdico? Eu fiz um cálculo pensando o seguinte: vamos considerar a realidade do Brasil, uma moeda fraca, salários, via de regra, mais baixos, e a gente vai considerar o seguinte: vamos pegar esses 12 bilhões de dias ano e multiplicar por quanto ganha um colaborador no Brasil em um dia registrado com um salário mínimo. A gente teria uma perda superior a 1 trilhão e 400 bilhões de reais ano em todo o mundo, somente com os afastamentos causados por transtornos mentais, por ansiedade, por depressão. Informação da OMS cruzada com o custo de um dia no Brasil de um colaborador que ganha um salário mínimo. E aí, puxando para a linha de Brasil, os transtornos mentais hoje estão entre as principais causas de afastamento, tanto da popular licença médica, que é aquele afastamento inferior a 15 dias, que é pago diretamente pelo empregador, quanto dos transtornos com um potencial maior, que acabam com um afastamento superior a esses 15 dias, e aí existe o ingresso na Previdência, e a partir do 15º dia, esse colaborador vai ser pago pela Previdência Social, que o paga com os impostos que nós recolhemos hoje. Então, veja, independente de para que lado a gente olhe, eu acho que a partir daqui a gente consegue ter uma clareza da importância do cuidado, da importância desse tema e da seriedade com que as empresas devem levar. Porque quanto mais a gente gerenciar, quanto melhor a gente cuidar, menos afastamento, menos adoecimento, mais qualidade de vida para as empresas e, principalmente, a gente consegue otimizar esse recurso da máquina pública e, quem sabe, aí gerar um fluxo de caixa que, hipoteticamente, pode ser direcionado para outras áreas em que a sociedade possa ter mais benefício como um todo. E não necessariamente pagar uma conta desse cuidado, dessa evolução que acabou adoecendo as pessoas. Para as empresas, a gente falou muito aqui, até aqui no social, né? Na OMS, no mundo, na Previdência. Mas, Juliano, dentro da minha realidade, eu sou aqui um RH, eu sou aqui um empresário, eu sou aqui um profissional de segurança do trabalho, que eu, embora eu me preocupe com o mundo, eu tenho um pequeno mundo aqui, menor, com 10, 20, 30, 50 mil pessoas
que fazem parte da minha organização, o que isso pode trazer de problema dentro da minha empresa? O primeiro ponto que eu acho muito importante a gente tratar é a questão de produtividade. Todos vocês sabem a diferença da vontade de trabalhar, da entrega, da qualidade do que a gente faz, quando nós estamos motivados, quando nós estamos felizes, quando nós estamos dedicados, em relação àqueles dias que nós não estamos bem. Ou seja, a gente consegue afirmar, colaboradores desmotivados, colaboradores que não estão engajados, eles têm dificuldade de desenvolver, têm dificuldade de entregar mais, não têm vontade de estudar, não têm vontade de crescer. E quando uma empresa perde esse senso dentro dos seus colaboradores, a empresa também está fardada de dias difíceis. Se o meu time não quer crescer, se os meus colaboradores não querem melhorar, se eu não consigo engajá-los para que eles vistam a camisa da minha empresa e lutem pelos mesmos objetivos que eu, como dono do negócio, tenho, como que a minha empresa vai sobreviver num mercado que a cada dia que passa está cada vez mais competitivo, mais agressivo e tolerando menos erros e menos falhas? Então, esse é o principal ponto. Pensem em produtividade, só que a consequência da produtividade está ligada lá atrás no primórdio sobre como está o estado mental, o estado de espírito dos seus trabalhadores quando eles chegam na empresa para trabalhar. Como eles saem daqui no fim do dia? Como que essa rotina impacta essas pessoas no curto, no médio e no longo prazo? E aí, quando a gente faz uma análise sincera de tudo isso, será que a minha empresa está ganhando ou está perdendo com esses fatores? Essa é a provocação que eu quero trazer. Muito mais do que o governo dizendo assim, olha, empresário, a partir do ano que vem você vai ter que cuidar. Eu estou trazendo aqui para você uma reflexão, que a partir do momento que você cuida, você não está só atendendo o governo, não está só ajudando a Previdência a economizar com menos afastamento. Você está gerando valor para o teu negócio, cuidando melhor do teu time e proporcionando que a tua empresa tenha condições de crescimento e desenvolvimento para literalmente voar no mercado. Outro ponto muito importante, que impacta também direto o caixa da empresa, é o aumento dos custos com o afastamento desses colaboradores. Então, assim, primeira coisa que é importante a gente trazer, boa parte das empresas não faz o cálculo do custo do afastamento do trabalhador de forma correta. Por quê? Hoje, quando eu pego, como exemplo, eu tenho uma oficina mecânica e nessa oficina mecânica eu tenho 3 mecânicos que trabalham para mim. Se o meu mecânico tem um salário de 3 mil reais, conta de padaria, tá, gente? Se tiver alguém de contabilidade aqui, por favor, não me coloque numa cruz. Mas conta de padaria. Se eu tenho lá um colaborador que ganha 3 mil reais por mês e ele trabalha 20 dias, 5 dias por semana, 4 semanas aproximadamente, esse colaborador me custa 150 reais por dia trabalhado. Ou seja, se o meu colaborador pegar 2 dias de atestado, a minha empresa teve um prejuízo de 300 reais, certo? Não, errado. Por quê? Quando esse meu mecânico se afasta, realmente eu paguei 150 reais por dia para ele parado, porque ele estava de atestado, então eu paguei e ele não trabalhou. Mas esse não é o meu prejuízo. Porque esse mecânico trabalhando durante 2 dias, ele geraria 2.500, 3 mil reais de faturamento para a minha empresa. Ou seja, eu não perdi os 300 que eu paguei para o mecânico parado. Eu perdi os 3 mil reais de faturamento, receita, que ele traria para dentro do meu negócio. Vocês já se provocaram a fazer o custo do afastamento da empresa de vocês com essa ótica? Eu tenho certeza que quem não faz, se fizer e levar para a direção, levar para o financeiro, vocês vão ganhar muita força para cuidar não só da saúde mental, mas de todos os afastamentos da organização de uma forma mais séria. E aí eu arrisco dizer, o custo de um colaborador afastado é pelo menos 4 a 5 vezes maior do que o valor que você pagou para ele relativo àquele dia parado, porque a tua empresa deixou de ter receita. E quanto mais isso acontecer, mais isso vai afetar o teu faturamento e o teu financeiro. E aí, o negócio não para. Quando a gente fala de afastamento, se ele não for gerenciado, a tendência é que cada vez piore mais. Eu vou começar tendo afastamento. Poxa, o meu colaborador pegou um dia de atestado, pegou 2 dias, pegou 3 dias, tudo isso tranquilo. Agora, eu não cuidei. E esse afastamento, ele começa a evoluir. Então, o afastamento vai ficar maior até o momento que ele chegue no 15º dia. A partir daí,
o que era um atestado dentro da tua empresa vira um benefício previdenciário. Ou seja, o INSS vai pagar para o colaborador a partir desse 15º dia útil, porém, vai ficar a critério do INSS fazer uma avaliação técnica para entender se aquele afastamento está ligado à tua empresa. Aí nós entramos aqui no terceiro tópico que fala sobre os afastamentos, que é a caracterização de nexo causal. O que acontece aqui? Todo afastamento, todo colaborador que entra na Previdência com um atestado superior a 15 dias, que a Previdência entende estar relacionado ao trabalho, a empresa ela se torna passível de uma ação regressiva do INSS, onde ela entra com uma ação judicial contra a empresa que gerou o afastamento, pedindo ressarcimento de todo o valor que foi pago para aquele colaborador. Quando a gente fala em transtornos mentais, uma depressão profunda, quadros realmente mais extremos, estamos falando de 1 ano, de 2 anos, 3 anos de afastamento em muitos casos. Imagine para você, empregador, para você, dono do financeiro da tua empresa, ter que responder na justiça para a Previdência e ressarcir com juro e correção monetária tudo que foi pago para o teu colaborador, porque a Previdência conseguiu comprovar que aquele motivo do afastamento veio da tua organização. Então, aqui, nós vamos ter essa caracterização de nexo. Ela vai tornar a minha empresa passível de sofrer uma ação regressiva, ela vai converter o afastamento do colaborador para uma doença do trabalho ou um acidente de trabalho, um benefício de natureza B9, B91, B92, B93, que dentro da Previdência são códigos que relacionam o afastamento à empresa. E aí, a partir do momento dessa conversão, o colaborador ganha estabilidade de 1 ano. Se ele ficar afastado 5 dias na Previdência, ou seja, um atestado de 20 dias, 15 a empresa pagou, 5 foi para o INSS. Nesses 5 dias, se a gente tiver ali a caracterização de um B91, o colaborador volta com estabilidade. Por 1 ano, você não pode desligá-lo, independente de como ele trabalhar, de como ele produzir. Todas as empresas que não são simples, quanto mais tiverem problemas com a Previdência ligado ao nexo causal, ali os benefícios 91, 92, 93, elas também vão ter um impacto tributário. Toda empresa que não é simples paga um tributo sob a folha de pagamento chamado FAP, e ele é calculado basicamente com referência do histórico com a Previdência Social. Então imagine assim, se a minha empresa não tem afastamento relacionado ao trabalho, o FAP é uma lei do bem, ele me beneficia, eu vou pagar menos tributo. Se a minha empresa tem muito afastamento relacionado ao trabalho, o FAP ele me penaliza e ele pode dobrar a carga tributária que eu recolho sob a folha em relação a esse imposto aqui. Então é muito importante que vocês entendam todo esse desdobramento. Não é só o colaborador triste lá no posto dele. Ele começa desanimado, ele vai pegar o afastamento de 1 dia, de 2 dias, daqui a pouco esse afastamento vai parar na Previdência, depois a Previdência converte em nexo causal, você vai pagar mais tributo, o colaborador volta com estabilidade, ou seja, quanto mais tempo a empresa levar para entender que esse gerenciamento é muito importante e que mais do que evitar prejuízo, que ela pode ter realmente ganho de receita, benefício tributário, aumento de competitividade, um crescimento mais acelerado, melhor vai ser para que você consiga surfar todo lado bom dessa onda e não vir pagando a conta, vir tendo esse problema, vir tendo esse impacto que pode atingir aí todas as organizações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o guia do Ministério do Trabalho. Esse guia, hoje, ele é um documento público, qualquer pessoa que chegar, entrar na internet, num buscador ali, e buscar pelo guia do MTE sobre os fatores psicossociais, vocês vão chegar na página do Ministério do Trabalho, que permite baixar esse documento. Então, esse guia, ele nasceu com o objetivo de dar algumas diretrizes para as empresas sobre como atender essa nova NR1, que com uma redação muito simples que foi colocada na NR, ainda não tinha dado clareza para as empresas. Então, assim, eu convido todos vocês para que vocês leiam também esse guia depois, busquem, a gente pode estar compartilhando e vamos compartilhar com o pessoal que está no Maxi Club, e a partir dali a gente pode resumir o que são os principais pontos de atenção que eu deixo para todos vocês. Primeiro,
esse guia, e a própria NR1 já trazia na sua redação que os fatores psicossociais agora são fatores de risco ocupacional. Ou seja, a legislação brasileira reconhece que afastamentos, problemas de saúde, transtornos mentais, psicossociais podem sim ser causados dentro da empresa, podem sim ser causados pela empresa, pela rotina, pelo dia a dia, e aí a empresa tem que gerenciar isso como ela já gerenciava antes, um risco de acidente, uma exposição a um produto químico, uma condição insegura, uma atividade de trabalho em altura. Então, as mesmas métricas, as mesmas metodologias, os mesmos processos de gestão, acompanhamento, controle, combate a esses riscos que a gente já tinha na matéria de segurança do trabalho, agora vai se aplicar para a questão dos fatores psicossociais. Outro ponto importante do guia: quando veio a nova NR1, e até no nosso primeiro webinar, se falava muito, mas Juliano, tem que estar no PGR, tem que estar no laudo, tem que ter um documento à parte. Então, assim, quando a gente lê o guia, o que ele trata? Primeiro, ele diz que a empresa ela deve executar todo um processo para entender quais são os fatores psicossociais que existem dentro da organização, e daí, depois desses fatores, a gente entender quais estão ligados com o nosso negócio ou não. Porque, assim, a gente não pode dizer que todo colaborador que eu tenho, principalmente numa empresa maior, vamos lá, 100, 200, 1000 colaboradores, seria, vamos dizer assim, precipitado afirmar que 100% dos quadros de ansiedade que eu venha detectar ali estão relacionados ao meu negócio. Talvez a natureza do meu negócio não exponha o colaborador ao risco de desenvolver uma ansiedade. Então, o que o guia traz é esse primeiro ponto. A organização ela deve fazer um estudo dentro de casa, entender quais são os fatores psicossociais existentes ali e depois buscar entender se existe correlação desses fatores com o trabalho que nós desenvolvemos. Vamos pegar aqui um caso bem lúdico, bem simples de interpretar. Imagina que a minha empresa, ela não tem terceiro turno. Todo mundo trabalha em horário comercial, de segunda a sexta, bonitinho. Eu posso afirmar que transtorno de sono é um fator psicossocial da minha empresa? É mais difícil. Agora, se a minha empresa tem o terceiro turno, se eu tenho colaboradores que realmente têm que trocar o dia pela noite, têm que dormir de dia, têm que passar a noite inteira trabalhando na minha empresa, eu posso afirmar que um transtorno de sono pode ter nascido dentro da minha organização. A minha organização, a minha rotina já faz com que esses colaboradores tenham que se adaptar de uma forma diferente ao que naturalmente foram feitos para atender o meu processo produtivo. E aí, quando eu faço essa identificação dos fatores, quando eu faço esse correlacionamento do que é de natureza ocupacional e do que não é, aí sim nós chegamos nos fatores psicossociais, que seriam os riscos que a minha empresa tem que monitorar. E aí, diante destes, o guia trouxe algumas orientações, que é o quê? Ele está associando esses fatores de risco à NR17, a NR da ergonomia. Dentro da NR17, existe uma categoria de riscos que estão relacionadas à organização do trabalho. E o guia cita que os fatores psicossociais, eles passam a ingressar como categorias dentro do fator organização do trabalho ligado lá à NR17. E aí isso já nos dá um norte técnico muito legal. Por quê? Quando a gente fala de NR17, algumas empresas podem tratá-la dentro do PGR por meio de uma análise preliminar desses fatores. Outras empresas precisam desenvolver a análise ergonômica do trabalho, que é de fato um estudo mais detalhado e que vai olhar com mais atenção toda a questão de ergonomia e agora, obrigatoriamente, também esses fatores psicossociais. Outro ponto muito importante é que o Ministério do Trabalho traz que deve ser utilizada uma abordagem do tipo PDCA. E o que é importante a gente tirar desse item 3? Vocês vão ver muita oferta de trabalho no mercado, de empresas, de profissionais da área, principalmente da psicologia, vendendo diagnósticos. Olha, vem cá, eu vou te vender um diagnóstico para a tua empresa atender NR1. Legal. Só que o governo não está pedindo para você fazer diagnóstico. O governo está pedindo para você fazer gerenciamento. Então, sim, o gerenciamento ele parte do diagnóstico,
mas ele não se resume a ele. Ou seja, eu vou receber um diagnóstico, aí, como o próprio guia diz, de acordo com a realidade da minha empresa, eu tenho liberdade de escolher a ferramenta, a metodologia que melhor se adequa para elaborar esse diagnóstico. Uma vez que ele está pronto, eu tenho que entender desse diagnóstico o que são fatores que têm relação com a minha organização e o que são fatores que a minha organização não tem colaboração, não penaliza, não melhora de forma nenhuma. E aí eu monto um plano de ação, aí eu começo a desenvolver um trabalho para ou eliminar ou controlar esses fatores de risco. E aqui, quando eu falo eliminar, controlar, mitigar, eu já estou falando de segurança do trabalho, lá do que rege a NR9, que trata toda a questão do PGR, e a gente vai ter que tratar nessa mesma metodologia. Ou seja, olha, rodei um diagnóstico aqui em maio de 26, fiz a curadoria desse diagnóstico, entendi os fatores que têm relação com o meu trabalho. A partir daqui, eu preciso montar um plano de ação. Eu preciso comprovar para o governo que eu estou gerenciando, que eu estou cuidando, que eu estou acompanhando tudo isso. E no final desse plano de ação, eu preciso ter um novo diagnóstico para comparar os resultados, comparar os números, entender se melhorou, se piorou, se as minhas ações foram assertivas ou não. Uma vez que eu fiz essa análise do segundo diagnóstico, eu gero um novo plano de ação. E assim a gente entra no famoso ciclo PDCA de melhoria contínua. Diagnóstico, estudo, planejamento, execução das ações. Finalizamos as ações, voltamos à primeira casa. Diagnóstico novamente. Compara o anterior com o atual. Estuda, planejamento, execução das ações. Depois, de volta à primeira casa. Diagnóstico, compara os meus resultados anteriores com o atual e assim a gente vai estar no ciclo de PDCA. Gente, é muito importante que vocês se atenham nesse ponto. Não vai bastar para uma fiscalização, não vai bastar para uma auditoria, não vai servir para, abre aspas, atender a nova NR1, simplesmente você chegar para o teu fiscal, para um auditor, para um cliente ou para um juiz, caso exista uma reclamatória, e mostrar assim, olha, eu rodei a ferramenta X aqui na minha empresa, está aqui o diagnóstico, eu cuidava. O cuidado não é a identificação. O cuidado é esse ciclo de PDCA que vai comprovar que você está constantemente monitorando, cuidando e se preocupando com tudo que está acontecendo ali. Outro ponto muito interessante, e aqui acende um alerta também, nós temos dentro das NRs um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, aonde dentro de alguns fatores, a gente vai resumir aqui para não ser muito técnico, não é o objetivo, mas a NR1 ela fala o seguinte: toda empresa MEI, ME, EPP de grau de risco 1 e 2 que não expor os seus colaboradores a fatores de risco ocupacional, ela estaria desobrigada de elaborar o PGR. Só que mesmo desobrigada de elaborar o PGR, ela ainda precisa ter essa análise psicossocial, mesmo de 1, 2, 3 colaboradores, para entender se isso pode ser um ponto de atenção no meu negócio. Às vezes, eu tenho 2 colaboradores, mas o modelo do meu negócio, o ritmo de trabalho, ele pode ser mais estressor às vezes do que um grande banco proporciona para os seus times. Então, o tamanho da empresa não é o fator para que eu tenha ou não risco psicossocial. E o próprio guia, ele cita isso. Mesmo que a empresa esteja desobrigada a elaborar PGR, ela precisa avaliar a questão psicossocial e se a questão psicossocial levantar em algum ponto de atenção, eu preciso, aí eu estou expondo a risco e aí eu já não estou mais desobrigado. Então, esse item 4 é muito importante. Muitas empresas pequenas, se alguém aqui trabalha com consultoria, se alguém aqui é da área de contabilidade, se alguém aqui presta serviço de segurança do trabalho para outras empresas, se atentem muito a esse ponto, está muito claro lá no guia. Mesmo que a empresa se enquadre lá na desobrigação, se houver exposição à questão psicossocial, ela vai ter que atender também a nova NR1. Muito cuidado aqui, que isso pode ser uma pegadinha, pode ser uma cilada e vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Outro ponto, para a gente continuar aqui a questão do guia. Toda a estratégia de análise adotada, ela precisa ser documentada.
ela tem que ser transparente junto aos gestores, junto aos trabalhadores da organização. Por que eu falo isso? Quando vocês elegerem, olha, Juliano, aqui na minha empresa, a gente vai fazer a questão da avaliação psicossocial pela ferramenta X. Não vou citar nenhum nome aqui porque não é o nosso objetivo. Quando você rodar essa ferramenta X, os teus colaboradores, os teus gestores precisam saber o que você está fazendo. Eles precisam entender para que é aquele questionário, ou para que é aquela entrevista, ou por que você está fazendo aquele trabalho, para que eles consigam colaborar com sinceridade, com clareza e chegar num resultado específico. Eu já escutei de algumas empresas assim, Juliano, mas se eu chegar no meu colaborador e tocar nesse assunto, ele vai relatar que tem problema. E justamente esse é o objetivo, é identificar os problemas, a gente fazer a curadoria, se tem relação ou não com o nosso negócio, e aonde tiver, a gente já começar um trabalho preventivo de tratamento, de mitigação, de eliminação desses riscos. Outro ponto importante, os fatores de risco psicossociais, mesmo se os fatores psicossociais estiverem presentes, mesmo caracterizado na EP dentro do PGR ou dentro da análise ergonômica da empresa. O que eu quero dizer aqui? Caso eu rode uma metodologia, caso eu encontre de fato riscos que estão dentro da minha empresa, conforme o guia, eles obrigatoriamente devem constar dentro da análise ergonômica preliminar das empresas, que daí é dentro do PGR, aquilo que a gente já falava antes, vai ser obrigatório, o risco está dentro do PGR, mas também empresas maiores, empresas que já fazem o trabalho da análise ergonômica, elas também vão precisar citar ali os fatores que foram identificados e têm correlacionamento com o trabalho da empresa. E aí, para fechar o que o guia traz, a gente deve sempre aprimorar essas medidas. Novamente, volta lá para a questão do PDCA. Talvez, dentro do primeiro plano de ação, eu não consiga eliminar um fator de risco. Mas, dentro do meu primeiro diagnóstico, eu tinha uma situação aqui que afetava a metade das pessoas. Eu tomei algumas ações, no segundo, não, agora está afetando 40%, está afetando 30%. Então, essa comprovação da melhoria contínua é o que vai fazer com que a tua empresa consiga se defender, seja do fiscal, da reclamatória, da auditoria, do cliente, que talvez vai exigir que você tenha isso para prestar algum serviço. O ciclo tem que ser PDCA, o ciclo tem que ser transparente, nós precisamos gerenciar triagem, análise, planejamento, execução. E esse ciclo contínuo é o que vai garantir que a sua empresa consiga não só se defender da questão legal, do lado ruim, mas também aí, como a gente falou no começo, surfar o lado bom desse cuidado, que é aumentar o engajamento, aumentar a produtividade, ter melhores resultados. Então, a gente sempre diz que é uma faca, é uma via de dois gumes, é uma faca de dois gumes, né? Uma via de mão dupla, aonde nós teremos o quê? Se eu cuido, eu ganho produtividade, eu ganho resultado, eu ganho reconhecimento, eu ganho crescimento. Se eu não cuido, eu vou ser penalizado, eu vou ter reclamatória, eu vou ser fiscalizado, eu posso perder a oportunidade de atender, às vezes, um grande cliente por não conseguir comprovar que a minha empresa está 100% adequada à legislação de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Então, vejam que o guia, embora ele ainda seja sucinto, ele já traz alguns pontos muito importantes que a gente deve, sim, levar em consideração quando começar a discutir a questão psicossocial dentro de casa. E aí, a gente não pode deixar de falar. O que as empresas podem fazer para se prevenir, né? Como empresário, como gestor da minha empresa, como RH, como profissional da segurança do trabalho, com base em todo esse contexto, entendendo agora de forma mais clara o que eu perco se eu não estou cuidando, se eu não estou gerenciando, e o que eu ganho a partir do momento que eu desenvolvo um trabalho sério, aqui a gente vai trazer algumas orientações e, nesse momento, nada direcionado a produto, nada direcionado à parte comercial, mas sim em fundamentação, o que seriam as boas práticas que uma empresa deve fazer para dizer assim, estou cuidando, estou adequado, estou me prevenindo. Primeiro, a empresa deve eleger uma ferramenta de diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos fatores psicossociais. Como a gente disse antes, o governo ele não apontou qual especificamente você tem que usar, como ele já faz em outras matérias da segurança do trabalho. Porém,
obrigatoriamente a tua empresa vai ter que ter uma ferramenta de diagnóstico. Segundo ponto, com base nesse diagnóstico, eu preciso ter um planejamento de ações, sejam preventivas ou corretivas, para tratar tudo que foi identificado até ali. E esse ponto é muito importante. De novo, voltando lá no PDCA, eu preciso ter essa comprovação dos ciclos. Terceiro ponto, você precisa ter ou uma consultoria ou um time de segurança do trabalho muito bem qualificado dentro da tua empresa. Por que eu falo consultoria ou time? Porque grandes empresas são obrigadas pela própria NR a terem contratadas diretamente técnico de segurança, médico, engenheiro, ou seja, terceirizado ou contratado, o teu time de segurança do trabalho, a tua consultoria de segurança do trabalho tem que ser muito bem qualificada, principalmente para auxiliar o empresário, o tomador de decisão, sobre essa triagem do que a minha ferramenta psicossocial encontrou para aquilo que de fato eu vou reconhecer como ocupacional, vou trazer para dentro do meu GRO, vou trazer para dentro da análise ergonômica ou do PGR através da análise preliminar. E assim, a análise técnica dos riscos do negócio é muito importante. Tudo isso vai chegar lá no ponto final, que é o quê? O que que vai ser reconhecido no PGR? O que que vai ser reconhecido em uma ET? Porque a partir do momento que eu reconheço no documento, eu posso ser cobrado, eu posso ser fiscalizado, eu posso ser penalizado pelo risco identificado ali e pela falta efetiva de um tratamento, de uma ação, de um cuidado. Veja, a gente não pode reconhecer e não fazer nada. A gente tem que reconhecer, identificar a intensidade, tratar e acompanhar. Isso que regem todas as NRs, independente da questão psicossocial ter entrado ou não. Então, esse aqui é o principal, a receita do bolo da prevenção, ela está aqui dentro desses 4 tópicos. Primeiro, a minha empresa precisa eleger uma ferramenta para fazer esse acompanhamento, esse diagnóstico desses fatores. Segundo, a partir do momento que eu identifique esses fatores, eu preciso agir, eu preciso criar condições para que esses números melhorem dentro da minha empresa. Terceiro, a minha consultoria ou meu time de SESMIT tem que ser muito bem qualificado para ajudar a empresa na tomada de decisão, principalmente sobre os riscos do negócio, no sentido de reconhecer ou não um risco dentro do programa. Então, está aqui, em 4 tópicos, uma receitinha de bolo do que as empresas podem fazer para buscar essa adequação. Então, assim, para a gente concluir a parte técnica do que a gente trouxe hoje, com tudo que a gente conversou aqui, assim, é inegável a gente dizer que a saúde mental não é essencial, né? Ela é essencial, sim, para o ambiente de trabalho saudável, produtivo, e principalmente a gente já viu que esse ambiente de trabalho saudável e produtivo se desdobra em lucratividade, em crescimento, em desenvolvimento da empresa, que é tudo aquilo que direção, financeiro, que os investidores do negócio esperam, né? Segundo ponto, se aprofundando um pouco mais nessa questão psicossocial, a gente passa a entender que a saúde mental vai muito além do contexto individual. Não é só lá o Juliano que às vezes está desanimado, está com uma ansiedade, está com começo de depressão. Esses impactos, eles afetam a sociedade inteira e o mundo inteiro. Por que eu digo isso? Porque se o Juliano tiver um agravamento desse quadro, ele vai para a Previdência. Quem paga o colaborador que está na Previdência somos nós. Os encargos estão descontados na nossa folha, os encargos que a gente tem quando vai fazer uma compra, com todo esse regime tributário que existe no nosso país. Então, assim, a nova NR1, ela exige o monitoramento dos riscos psicossociais. Estou batendo muito porque não adianta ter diagnóstico, não adianta apresentar para o fiscal que você rodou lá uma ferramenta da área de psicologia dentro da tua empresa e imaginar que aquilo ali vai atender o que a tua empresa precisa para estar em conformidade com a norma. E aí, nós, como fornecedores de saúde ocupacional, nós buscamos um parceiro e temos hoje uma metodologia que ela é eficiente, que ela é inovadora e que principalmente vai auxiliar todas as empresas que têm daqui para frente o desafio de buscar a adequação a essa nova determinação legal.
E aí nós temos o nascimento da Zinnia. E agora eu passo a palavra para o nosso ilustríssimo CEO da empresa, o Cassiano, para que ele fale um pouco agora do negócio. Perfeito, perfeito, Juliano. Obrigado, né, por... Deixa eu tomar uma aguinha. Obrigado pela excelente palestra, né? Foi uma aula prática, né? Sobre a importância, a necessidade da gente estar trabalhando, né, a NR1 e todo o contexto em que essa discussão ela está inserida, né? E é muito esse momento, né, de lançamento da Zinnia junto de vocês aqui da MaxiPass, para nós ele é simbólico e importante, porque não é de hoje a nossa conversa, a nossa caminhada. E eu fui apresentado no início como, né, CEO da Psyll, e agora a gente está trazendo a Zinnia, né, esse nascimento dessa nova identidade. Porque lá em meados de 2021, 2022, no meio da pandemia, quando a gente construiu a Psyll, a gente tinha o objetivo de fazer mapeamento de qualidade de vida nos ambientes de trabalho. Sim. Né? E foi com essa proposta de valor de mapear a qualidade de vida nos ambientes de trabalho de uma maneira lúdica, gamificada, né? Quem olhar os nossos antigos materiais consegue visualizar isso. Principalmente, isso encantou muito, né, o pessoal da própria MaxiPass aqui de Criciúma, que já tinha essa preocupação, já tinha esse olhar humanizado para o futuro do trabalho, para o futuro das relações do trabalho, isso lá em 2020 e 2022, onde eu acredito que essa discussão ela já estava em fase de maturação, e que foi potencializada, por óbvio, pela pandemia, né? E a pandemia, ela foi essa gasolina, né, uma fogueira que já há muito tempo se anunciava. E de lá para cá, a Psyll foi se aproximando da MaxiPass, né, e do Grupo Era como um todo, para entender um pouquinho mais, né, como a gente poderia trazer a nossa proposta de valor, né, de tornar ambiente de trabalho um local mais feliz, né, onde as pessoas possam prosperar, possam se autorrealizar enquanto seres humanos, que antes se resumia a um diagnóstico, um mapeamento de qualidade de vida, e na época a gente utilizava uma metodologia estritamente fechada, que era o RUCOL, recomendado, desenvolvido pela OMS, recomendado pela ONU, mas aí nos foi dado, né, ao longo desse período, e a gente já vinha trabalhando, atuando em algumas parcerias em conjunto, com o lançamento da NR1, uma nova missão, um novo marco, né? Olha só, agora a gente tem um novo desafio, não basta só apenas a gente diagnosticar e levantar informações sobre qualidade de vida, a gente precisa concluir todo esse ciclo e estar mais atento a a um novo conjunto regulatório que pavimenta, né, essa discussão. E aí foi então, né, que a gente entendeu que não bastava só criar um novo produto, criar uma nova solução, era importante renascer, né, criar uma nova marca, criar uma nova identidade para atender essa demanda e para, de alguma maneira, né, sedimentar ainda mais, né, o nosso caminho dentro desse ambiente que agora está muito ligado com a pasta do SESMIT, né. Então, trazendo um pouquinho, a gente gosta, né, de trazer um pouco do conceito por trás de um nome, né? Um nome nunca é vazio de significado. E justamente Zinnia, né, remete de Zen, do grego, né, que é uma vida nova. E eu acho que essa vida nova, ela parte também de uma autopercepção do colaborador quando se propõe, né, a participar de um programa de gerenciamento de bem-estar, de felicidade, e vivencia isso dentro das empresas. A gente gosta de comentar, né, Juliana, a gente debateu isso muito aqui internamente, que um programa de bem-estar corporativo, um programa de gerenciamento de saúde mental, ele é vazio se ele não consegue se conectar com aquele colaborador lá na base. Exato. Se não consegue conversar com quem vai ser o principal agente das nossas ações e das nossas análises aqui dentro. Então, a Zinnia vem, né, com esse ar de frescor, de renascimento e um renascimento constante dentro dos ambientes de trabalho, e que a gente, enquanto lideranças, enquanto gestores, enquanto agentes de transformação lá dentro, possa inspirar, né, e guiar todos os nossos, né, para que a gente possa ter essa autorrealização e essa vida nova. Então, perdão, eu estou com... Então, bem, um pouco desse storytelling, né, de transição, eu já acabei comentando com vocês. Então, hoje não deixa de ser um renascimento, né, uma apresentação de uma nova identidade, onde foi bem reafirmado aqui que assim a gente diz, né, que foi essencial para que a gente abrisse o caminho, para que a gente propôsse esse debate, né, diante dos nossos pares, mas eu acredito que a Zinnia, né, dentro desse novo contexto, desse novo marco regulatório, ela vem para pavimentar, né, toda essa discussão e toda essa proposta de valor que a gente vem há um tempo já trabalhando. Então,
O problema de mercado, né, e por que a Zinha existe, Juliano, eu não vou aqui também chovendo molhado, acho que tu explanou de maneira muito bem clara, né? Qual é o cenário que a gente está inserido hoje em dia? E acredito que todo mundo que está nessa reunião, hoje que está nesse webinar, de alguma maneira já vem consumindo ao longo, desde o final de 2024 até o início de 2025, uma série de conteúdos relacionados a isso. A gente diz que a NR1 é o tema da vez, porque ela escancara, né, para nós, dentro do debate corporativo, o problema real do adoecimento mental e de como a alta nesse fator de afastamento, ele é problemático e ele é um sintoma do nosso tempo, da nossa era, e isso tu trouxe de maneira muito clara, né, naquela breve resgate histórico da evolução, né, dos ambientes de trabalho no tempo. E, obviamente, né, a necessidade, né, da gente estar adequado à NR1 e também aos princípios norteadores de um GRO, né, que é algo que a gente vem também debatendo, né, internamente para construir as linhas de como há uma preocupação muito grande em construir diagnósticos, levantar dados, mas sem conseguir introduzir isso dentro do GRO de uma maneira segura. A ligação desse contexto, fator psicossocial com a matéria de segurança do trabalho, né? A gente vê muita boa vontade. Que era o que a gente tinha quando construiu a Psil, boa vontade, vamos levantar a qualidade de vida, felicidade, mas quando a gente traz para a realidade corporativa para dentro da empresa, a gente acaba tornando isso um passivo, um problema maior do que uma solução, porque não há essa conexão entre, né, aquilo que a gente mapeia e como isso se conversa com o GRO. E, obviamente, né, ainda que a gente tenha um cenário muito diferente de 4, 5, até 8, 10 anos atrás, onde a tecnologia, havia essa barreira tecnológica, hoje existem, né, uma infinidade de instrumentos, uma infinidade de facilidades, mas mesmo assim, né, uma ferramenta que tenha um propósito, que tenha um direcionamento, que foi construída para atender especificamente essa demanda, a gente ainda não encontrou, né? A gente não, é difícil encontrar. O que a gente vê são puxadinhos. Eu tenho um sistema que ele serve para gerenciar benefício, eu faço um puxadinho para adequar a NR1. Eu tenho um programa de gerenciamento de atendimento psicológico, eu faço um puxadinho para atender a NR1. Mas não, a gente quer algo que fosse voltado, que fosse focado, que a gente pudesse, assim, não, esse aqui é um instrumento de trabalho, a partir daqui que eu tenho, de fato, né, todo o meu gerenciamento e que eu consiga desde o diagnóstico, acompanhamento, então algo focado no levantamento e acompanhamento dos fatores de risco psicossociais. Em outras palavras, a gente pode dizer que a Zinha nasceu para conectar o fator psicossocial com a matéria de segurança do trabalho. Nós não adaptamos nada que já existia e sim buscamos criar algo que desde a sua concepção já tivesse essa harmonia das duas matérias, né, Cassiano? Exatamente, perfeito. Fizesse uma belíssima síntese, Juliano. E principalmente, né, e para nós isso é o mais caro, tá? Esse último tópico, que é o excesso de metodologias internacionais com pouca adequação à nossa realidade cultural. E eu vou, inclusive, quero chamar depois, né, mais para frente, o próprio Dr. Eduardo, que participou da construção da nossa metodologia. E sim, a gente optou por construir uma metodologia própria. Principalmente porque a gente vê uma enxurrada, né, de metodologias importadas sendo trazidas sem o devido cuidado para adequação à realidade brasileira. Sendo adaptadas. E se ela não precisa ser adaptada na hora de ser transcrita para a nossa realidade, né, ou na própria forma de perguntar, o resultado precisa ser adaptado. O resultado precisa ser reanalisado, ser feita essa releitura, porque o Brasil, né, e o universo do trabalho brasileiro, ele é muito singular. E a gente, entendendo que vive, né, em um ambiente muito singular, a gente precisa, né, não é frutífero, né, a gente pegar, claro, pode dar um resultado, obviamente, melhor um mapeamento internacional, né, um mapeamento estrangeiro do que não fazer. Mas por que a gente não junta toda essa expertise, toda essa bagagem, mais de 16 anos, né, que a gente tinha aqui com vocês da MaxiPass, com uma infinidade de outros profissionais que nos acompanham nessa jornada para a construção, né, de uma metodologia de bem-estar corporativo, para construir uma metodologia própria, sendo que o próprio guia e manual do governo nos dá, né, portas abertas para que a gente possa fazer isso, inclusive incentiva, né, que a gente possa trabalhar dessa forma. Então, esse, né, é o cenário, né, os problemas que envolvem a concepção da Zinha. E, obviamente, né, antes de eu falar propriamente da nossa metodologia, de como a gente consegue, né, trazer essa questão para o concreto,
né, para a prática, que eu acho que é o que muita gente também acaba se perguntando, é indispensável que a gente fale de propósito, sabe? Mas aqui o propósito, obviamente, a gente pode pensar em promover ambientes de trabalho mais felizes, é o bem-estar corporativo, é a saúde mental, mas aqui a gente quer fixar algo que para nós é muito mais importante nesse ponto. Não basta só a gente medir, né? Então aquilo que não se mede não se melhora, então de fato a gente precisa entender, né? Medir, mas também aquilo que a gente não compreende não é transformado. Na essência, não muda. E é por isso que eu digo que hoje, né, para a gente falar de qualquer solução voltada para a adequação à NR1 e ao gerenciamento de fatores psicossociais, é indispensável que quem esteja envolvido tenha compreensão do que envolve esse debate, né? Tem essa base pedagógica por trás, ao menos a sensibilização, porque o que a gente vai, muitas boas intenções, a gente vê vários, mas sem a compreensão, né, de como, o que envolve esse processo, de como é importante ter uma visão holística, de entender, né, os benefícios para além do número, a gente não consegue criar transformações reais nos negócios, né? Então, eu acho que o nosso propósito é orientado muito dessa carga pedagógica, né, de sensibilização e tomar a consciência que é justamente o momento que a gente se encontra de adequação NR1. Toda a empresa hoje deve estar embebida nesse processo de discutir o tema, de falar sobre o tema e de compreender um pouco mais o que são os fatores de riscos psicossociais, que vai muito além, né, do que um mero diagnóstico. E ações muitas vezes vazias, né, de concretude ou de execuibilidade dentro dos negócios. Então, nossa proposta de valor, por óbvio, né, ela passa pela conformidade legal, mas principalmente pela responsabilidade social. E aí eu quero aprofundar um pouquinho mais a nossa metodologia, mas ela guarda na sua essência, sabe, Juliano, a nossa metodologia base, que era o RUCOL. E o RUCOL, ele não é um instrumento de mapeamento de fatores de riscos psicossociais ou de saúde mental propriamente dito. Mas então, Cassiano, por que manter o RUCOL da OMS, que mede qualidade de vida e bem-estar de uma maneira ampla e restrita, não reservada ao ambiente de trabalho, né, mas de uma maneira geral utilizado, né, para censos ao redor do mundo? Porque ele consegue conectar, né, as dores do colaborador, as dores reais daquele ser humano com um negócio. Inclusive para que o negócio consiga entender até onde vai os meus limites, até onde vai a minha responsabilidade. Então, trazendo também essa inspiração, né, do qual a gente consegue promover o impacto social. O famoso impacto social que eu digo que da sigla SG, a sigla S é a mais democrática. É a que a gente consegue, é a mais popular, é a mais acessível. Qualquer empresa consegue fazer o impacto social. Governança muitas vezes exige um grau de maturidade do negócio que é inexigível, né, de uma empresas menores. E ambiental, muitas vezes a própria natureza do negócio também não conecta muito, não colabora. Mas o social ele é algo que toda empresa pode promover impacto social, né? E esse olhar atento, né, para as necessidades humanas, e é por isso que a gente utiliza, inclusive, a pirâmide de Maslow, né, na hora de priorizar as nossas ações, de elencar e classificar os riscos, né, é indispensável para que a gente promova, sim, impacto social por dentro da nossa metodologia, guardando ainda, né, a nossa essência da nossa origem, né. E o principal aqui, né, que eu acho que é inevitável num ambiente tão conectado, que é a inovação digital e acessível. E hoje, né, por mais que o assunto, né, esteja amplamente já, até ainda não está saturado, mas amplamente divulgado, promover gerenciamento e gestão de saúde mental ainda é inovação. Ainda é inovação, pessoal. Então, se vocês estão aqui, essas quase 90, 100 pessoas que estão aqui nos assistindo, vocês estão, sim, são inovadores, né? São poucos que, de fato, param para se conectar com esse tema, né? E, de fato, promover ações nesse sentido. E sobre a nossa metodologia, né? Então, é algo que vem gerando também bastante debate em todos os ambientes que a gente frequenta, né, para conversar sobre NR1 e fatores de risco psicossociais, qual metodologia utilizar. Bem, de uma maneira prática, né, é a que dá melhor resultado, é a que mais se adequa, né, à tua realidade. Mas, pensando nisso, né, a gente da Zine procurou construir uma metodologia que se adequasse à realidade do brasileiro, à realidade das empresas brasileiras, mas a gente foi beber da fonte das principais metodologias do mundo. Então, ISO 45003,
Copsoc, HSE, JCQ, né, o próprio Rucol. E, obviamente, né, ela vem com a finalidade de transformar, né, um diagnóstico em dados úteis, dados que a gente consiga olhar para eles e construir ações. Que eu não preciso também fazer uma pós-graduação para entender e fazer, não precisa ser um analista de dados para conseguir interpretar um relatório. Não, que ele se comunique com o gestor, que ele se comunique com o diretor lá da ponta, o comercial, financeiro, com o dono da empresa. A gente sabe que tem muitos gestores de recursos humanos aqui, a gente precisa conseguir traduzir, né, passar essa preocupação e fazer ele comprar essa ideia, mostrar, né, esses indicadores de maneira útil para os negócios. E, obviamente, tomando cuidado para ter uma linguagem acessível, né, e uma estrutura e rastreabilidade. E ela é dividida em 3 grandes eixos, né, a autopercepção, a estrutura organizacional e o histórico da empresa, né? Então, são 3 eixos que eles se sobrepõem para que a gente consiga gerar uma matriz de risco. Eixo estrutura organizacional e o histórico de empresas é algo que o próprio gestor, né, o líder, o dono da empresa pode fazer de maneira independente, porque ela é uma análise, né, mais global do seu negócio e também analisa de maneira empírica eventuais eventos relacionados aos fatores psicossociais dentro do negócio. Já a autopercepção é o principal eixo de análise, porque ele é a escutativa do colaborador. Cassiano, passar questionário é desgastante, passar questionário, a gente já passa aqui 5, 6, 10 questionários a mesma, mais um questionário. Não tem como fazer diferente hoje em dia. Eu não tenho como eu conseguir extrair do colaborador esse campo subjetivo do seu estado psíquico sem eu perguntar e fazer uma escutativa dele. E aí eu gosto de fazer analogia para quem tem resistência a passar o questionário, Juliano. O questionário de levantamento, né, de autopercepção do colaborador, ele é análogo ao capacete do pedreiro quando ele entra na obra, ou de qualquer pessoa que entra na obra. Ele é um instrumento de proteção, porque eu não consigo gerenciar fatores de risco sem que eu consiga o que eu não conheço. E a autopercepção é esse instrumento, é essa analogia, né? O questionário de autopercepção, ele é o EPI da saúde mental, ele é o EPI da NR1. Então, ele deixa de estar na alçada, né, de uma pesquisa de clima, de uma pesquisa de desempenho, que são todos instrumentos legítimos e importantes da pasta de gestão de pessoas, e ele passa a se tornar um instrumento da pasta de SESD. Né? Então, é a mudança de eixo até de compreensão do que é esse questionário, que é esse diagnóstico. Né? E ele procura, né, fazer com que também o colaborador reflita, sabe, Juliana? Eu acho que isso é importante, e para quem está nos escutando, lembra quando eu falei no início que todo o programa de gerenciamento de saúde mental ele é vazio se não se conecta com o colaborador, e eu acho que ele parte desse momento em que o colaborador deve parar e refletir um pouco mais sobre como está a sua vida, como está a sua qualidade de vida, como está a sua felicidade no trabalho, que a gente produza a massa crítica dentro dos nossos negócios. Né? Pessoas com propósito, com ambição, né? E isso parte a partir de uma autopercepção, de uma autoavaliação, né, de como está o nosso estado mental, né, como está a nossa saúde como um todo, né, mas que passa principalmente, né, pela saúde mental, né. E por fim, então, né, o que eu acho importante é destacar que a gente traz como um auxílio para o nosso programa, né, de gerenciamento de saúde mental, que vai ser anunciado, né, e ele está em vigor aqui junto da MaxiPass, uma tecnologia integrada, né? Então, tem um amparo tecnológico, com automatização de diagnósticos, planos de ação, sugestões. A gente tem 2 modelos, né, que vão apresentar aqui também, geração de documentos que comprova a conformidade legal, e o principal, né, eu acho que é esse suporte contínuo. A gente, por oferecer um sistema, por oferecer uma plataforma, não significa que quando a Zinha e a MaxiPass estiverem atuando dentro dos negócios por meio do PGSM, a gente esteja entregando só uma plataforma e um sistema. Não, ela é indispensável, né, esse contato, esse acompanhamento consultivo que a gente faz questão de dar para todos aqueles que se propõem a se adequar, né, à NR1 junto conosco, né, Juliano? E por fim, né, então,
é apresentar esse grande programa de gerenciamento de saúde mental que vai conectar, né, toda essa metodologia própria, esse propósito, essa preocupação pedagógica com uma tecnologia própria para um grande programa, né, um grande programa que carrega no seu verbo nuclear a gestão, o gerenciamento. E esse programa, né, a gente diz, né, o PGSM, de uma maneira geral, ele é indicado para grandes e médias empresas, mas também para pequenas empresas. Mas a gente entendeu, né, que a pequena empresa, talvez, como tu falou, ela não precise de algo tão elaborado, um acompanhamento tão consultivo, e por isso a gente pensou no segundo produto, né, uma versão um pouquinho mais forte que a gente vai falar daqui para frente. Mas as principais entregas, né, do que a gente se propõe é, de fato, né, esse diagnóstico aprofundado, trazer esses relatórios técnicos, esse acompanhamento, né, consultivo com especialistas e, principalmente, garantir a certificação, né, dentro de um sistema integrado, onde eu consigo fazer o acompanhamento, monitoramento, conexão de indicadores com ações, gerenciamento de planos de ação, tudo isso de maneira facilitada. E aí, obviamente, para as empresas até 20 colaboradores, a gente sabe que, às vezes, a gente ainda não tem tanta maturidade para trabalhar com a necessidade de uma equipe consultiva, né, do lado, de um programa, de um sistema necessário para fazer o gerenciamento dos planos de ação, porque a gente precisa de uma porta de entrada. Né? O que a gente precisa é, às vezes, de um diagnóstico mais rápido, que eu consiga visualizar de maneira clara e objetiva quais são os potenciais fatores de riscos. Esse produto, né, ele não necessariamente exige que eu passe o relatório de autopercepção no primeiro momento. Então, obviamente, sempre é recomendado que se passe um relatório de autopercepção, né, esse eixo em que o colaborador vai responder, mas ele também não deixa de ser a porta de entrada para empresas de médio e até grande porte que ainda estão se estruturando. Para começar o pontapé. O pontapé inicial, olha, eu talvez não queira ter, eu ainda não entenda, eu não vejo a necessidade de um acompanhamento consultivo, talvez de uma tela mais robusta de análise aprofundado de cada um dos indicadores, mas eu quero começar, eu quero fazer o básico, é o que o doutor Eduardo falou, né? Um feijão com arroz bem feito, ou seja, se organizar as minhas ações em casa. Então, o PGSM Lite, ele é também essa solução, né, para esse perfil de empresa. Né? E, obviamente, né, Juliano, tanto o PGSM como o PGSM Lite, ele traz toda essa preocupação que a gente explanou aqui para vocês. Né? Então, de trazer uma metodologia robusta, tecnicamente, adequada à realidade brasileira, diagnósticos, indicadores claros, úteis para os negócios, um sistema de acompanhamento e monitoramento constante das ações, que a gente possa concluir o ciclo PDCA ali dentro, o acompanhamento consultivo. O PGSM Lite eu não vou ter um acompanhamento consultivo mensal, mas tu vai ter contato com o nosso time que vai estar te dando suporte para ajudar a interpretar esses dados quando houver necessidade, ainda que ele carregue um caráter pedagógico, faça você mesmo. E, obviamente, né, Ju, eu acho que é essa preocupação em fazer transformação. Né? Tenho certeza que o futuro do trabalho, ele não pode estar dissociado dessa discussão, dessa preocupação, né, que as metas de gerenciamento, de bem-estar, de felicidade, saúde mental corporativo sejam tão importantes como as metas de faturamento, como as metas de performance, porque elas estão diretamente associadas e relacionadas. E acredito que esse é um grande diferencial competitivo que vai fazer, né, com que algumas empresas despontem de maneira mais incisiva, né, daqui para frente, e o consumidor lá na ponta está atento a isso. Sim, o consumidor lá na ponta está cada vez mais atento a isso, está cada vez mais educado, está cada vez mais conectado com essas dores, né? Porque ele sente no dia a dia dele, né, o que são ambientes, né, que promovem um adoecimento mental e não a felicidade, o bem-estar corporativo. Perfeito, Juliano? Então, né, hoje, de maneira oficial, eu posso dizer, a MaxiPass e a Zinnia, né, estão caminhando juntas, né? Uma com mais de 16 anos de experiência em saúde ocupacional, e do outro lado, a outra, a Zinnia, trazendo inovação, aprofundamento técnico em questões específicas para atender, né, os fatores de riscos psicossociais.
tema tão importante, né, que a MaxiPAS, né, direcionou toda uma estratégia, toda uma equipe, uma energia para que a gente trate, né, essa temática não só com mais uma NR, mas como de fato, né, um recomeço, né, um novo momento em que todas as empresas precisam prestar atenção e estar alinhados, porque em vez de sofrer, vai se catapultar, né, para cada vez mais longe e para o sucesso corporativo, né? Então, a gente gosta de dizer, né? O futuro da saúde mental ele começa agora e ele começa com Z, né? Então, muito obrigado, Juliano, novamente a todo o corpo técnico, né? E da MaxiPAS por estar abraçando junto conosco, né? Esse projeto. Legal. Antes da gente abrir para as perguntas do pessoal que está participando aqui conosco, doutor Eduardo, abro o espaço agora para ti, para que tu consiga trazer para a gente a associação de toda essa matéria técnica que a gente trouxe aqui com a tua experiência de dia a dia, com o que o senhor já viveu nas empresas, como que o que a gente está desenvolvendo aqui se alinha com a realidade dos negócios, com a realidade de quem está lá dentro de um SESMIT, à frente de um time. Agora eu passo a palavra para que o senhor colabore aí, contribua com tudo que a gente trouxe hoje. Sim, senhor, doutor Juliano. É o seguinte, primeiro, o orgulho de estar trabalhando com duas pessoas do quilate dos profissionais que aqui falaram antes de mim. Me deixaram pouca coisa para falar, mas me deixaram uma parte importante, que eu acho que é uma das minhas fortalezas, que é falar sobre gente. A saúde mental, o médico do trabalho, antes de eu ser um gestor corporativo de grandes corporações, eu sou médico. E a visão hoje, a visão estratégica inteligente das pequenas, micro, médias e grandes empresas é olhar para a pessoa. Se não tiver uma preocupação puramente humana, que é o que motiva o médico, vocês mostraram, você, Juliano, mostrou o impacto econômico que a doença mental traz para a sociedade, né? Faltou ali só naquela conta, e você já se sentia se desculpado com os contadores, o custo de demandas jurídicas também, né? Que também são altas. Voltando à minha atuação de médica, aqui eu vi estava observando o chat, teve colocações sensacionais também. A preocupação com a saúde mental, e ela primeiro numa pesquisa individual, de anamnese, de contato com o paciente, e entender as dores de cada uma das pessoas, a ferramenta que eu sentia falta no meu trabalho e que agora eu ajudei esse grupo a formular, vai dar muita substância para um diagnóstico e para uma metodologia PDCA depois, de implementar resultados e, numa última instância, transformar culturas organizacionais, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente encontra lá na ponta a queixa de um funcionário lá no chão de fábrica e que vai mostrar para a gente uma cultura organizacional falha, um exemplo que vem de cima muito errado, e isso tem um impacto gigante na saúde mental de cada um dos indivíduos. A apresentação foi muito completa, eu acho esse projeto lindo, tenho orgulho de estar aqui e me coloco à disposição aí para responder perguntas, tá? Obrigado, meu amigo. Juliano, e Edu, é sempre maravilhoso te escutar, né, e agradecer demais assim a tua participação no nosso projeto. Eu acho que tu traz essa vivência prática, né, do dia a dia, né, como médico, e isso não tem valor, né? É imensurável na nossa construção. E Ju, eu queria aproveitar, né, e dizer que a gente vai estar lançando agora, né, oficialmente o Maicon, né, nosso porte, o site da Zinha, para quem quiser acessar, quiser conhecer um pouquinho mais aprofundado as nossas soluções. Antes da gente abrir, né, para as perguntas e para o nosso debate aqui, eu acho que é importante, né, então, para quem quiser ficar acompanhando, já, claro, né, não sai, participam do debate, mas o site já está aí, entre em contato conosco, seja você a pequena empresa, né, que precisa ou
média, grande, que queira dar o pontapé inicial, entre em contato, e também, né, para conhecer tanto o Light como o PGSM completo. Legal. Enquanto o doutor Eduardo falava, o Cassiano, eu retornei aqui no chat, eu vi aqui que tivemos duas perguntas, uma da Jennifer e a outra da Tatiane, que eu já queria aproveitar agora, já matar essas duas aqui no chat, depois, quem tiver interesse, a gente vai abrir o microfone também para interação. Pergunta da Jennifer. Este guia não seria um direcionador do plano de ação a ser aplicado? O guia ele não fala especificamente das ações que você vai tomar, mas ele trata muito do processo de atendimento NR1. Então, ele começa explicando as atualizações da lei, ele tem um capítulo que traz o contexto desses riscos com a questão de NR17 e ergonomia, e depois ele tem o restante dele falando de aplicabilidade. E aí, sim, ele sugere um modelo de processo que a gente se embasou totalmente nele para trazer o que a gente lançou junto da Zinnia, que é o quê? A empresa precisa identificar esses fatores, a empresa precisa fazer uma curadoria para entender do que foi identificado, o que tem relação com a minha empresa, e aí sim, com base naquilo que tem relação com o meu negócio, naquilo que pode ser um risco que o meu negócio está gerando, que aí a gente monte as ações para esse tratamento e para esse acompanhamento. Então, assim, Jennifer, o principal objetivo do guia é ele dar um passo a passo de como as empresas devem executar o processo de adequação à NR. Então, ele vai resumidamente trazer aquilo que eu apresentei no resumo do guia, mas ele também está mais detalhado lá dentro do guia, mais itens, mas ele se resume basicamente a isso, a trazer para as pessoas, primeiro, um viés jurídico, trazendo na lei, na escrita, na redação, o que mudou, a visão de entendimento, o reconhecimento do psicossocial como fator de risco ocupacional, e trazer ali as principais diretrizes, a linha de interpretação que o Ministério vai seguir na hora de exigir e de fiscalizar. Outro ponto, aqui a Tatiane me questionou aqui, ó. Então, os riscos psíquicos serão incluídos no GRO e não no PGR. Como a gente falou ali, que o guia trouxe, o guia coloca o risco psicossocial como uma categoria de risco ergonômico, como fatores que vão estar dentro da categoria de organização do trabalho, que é prevista lá na NR17. Mas a gente sabe que, na prática, não são todas as empresas que elaboram a análise ergonômica do trabalho, que é o estudo mais detalhado de ergonomia. Inclusive, a própria NR prevê. Ela prevê situações que a empresa pode ter uma análise ergonômica preliminar. Nesse caso, se eu tiver um fator psicossocial, ele tem que entrar no meu PGR. E se a minha empresa tem a análise ergonômica, ele entra dentro da análise ergonômica do trabalho. Porém, tanto no PGR, dentro da análise preliminar ergonômica, quanto dentro da própria análise ergonômica do trabalho, independente da opção A ou da opção B, esses riscos já estão dentro do GRO, porque a AET ou o PGR ou qualquer outro documento de segurança, eles compõem o GRO. Então, sim, ele sempre vai estar dentro do GRO, mas de acordo com a realidade da empresa, ele pode estar no PGR ou especificamente dentro de uma análise ergonômica do trabalho. E aí depois tem o desdobramento, a gente sabe que risco reconhecido tem que estar no PCMSO, tem que estar no ASO e por aí vai. Mas em linha de base, o início do pontapé ele tem que ser reconhecido dentro dos riscos ergonômicos, seja na análise preliminar dentro do PGR ou dentro da análise ergonômica completa, conforme manda a NR17. Deixa eu ver aqui se tivemos mais alguma nova mensagem. Para orçamento direto com o site, Cassiano? No site nós teremos lá todas as informações. Seja mais completo, você agenda uma consultoria, seja o Light, o Light pode entrar em contato direto comigo, a gente vai estar conversando. Perfeito. Temos espaço aqui agora, caso algum dos nossos convidados queira falar, fazer uma pergunta ao vivo, discutir, trazer algum ponto de vista. Se algum convidado tiver interesse, eu vou pedir a gentileza que levante a mão ali no Teams para a gente identificar e abrir o microfone aqui desse participante. Eu acredito que é muito saudável, né? Opa! O debate. José Mário. Opa, muito bom dia. Bom dia, Eu tenho uma pergunta
O programa de gestão de saúde mental, que basicamente ele é o que está sendo ofertado como solução para as empresas. Ele vai ser, acredito eu, que ele vai ser um pacote, né? Porque ali acho que nos penúltimos slides estava falando que ali ele traz a questão do diagnóstico, do relatório, do acompanhamento, da certificação. Então, acredito que ele seja um pacote que ele vai ser ofertado para cada empresa, e ali, adquirido esse pacote, a MaxPass fará tanto diagnóstico, quanto relatório, acompanhamento e certificação. Isso acompanhando já os nossos documentos, acompanhando o nosso histórico de afastamentos, baseado nos atestados com CID. Tô dentro do pensamento correto aí? Exatamente. A gente tem orgulho de dizer que é a primeira ferramenta que ela tem essa ótica da segurança do trabalho. Quando a gente vai para o mercado, você vai ver que todas as soluções estão baseadas exclusivamente em autopercepção. Ou seja, a ferramenta pega apenas a visão do colaborador e traz aquilo como uma verdade absoluta. Nós criamos mais dois eixos, que é o histórico e também a visão da organização, para também confrontar isso. Espera aí, eu tenho lá queixa de ansiedade pela visão do colaborador, mas eu nunca tive um afastamento, eu nunca tive uma reclamatória, eu não tenho queixa na minha ouvidoria, a minha pesquisa de clima dá sempre resultado bom. Será que essa ansiedade está ligada ao meu ambiente de trabalho? Então, o PGSM ele tem esse objetivo, não só de identificar, não é só rodar um questionário com o colaborador, mas é pegar a percepção do colaborador, cruzar com a visão da organização e fechar isso entendendo o que faz sentido, e aí o nosso time consultivo, junto com a tua equipe, vai alinhar como trazer isso para dentro, ou da análise ergonômica, ou do PGR, e como que vai tratar lá. Perfeito. Então, só para finalizar esse pensamento meu, haverá então um intercâmbio entre as clínicas a nível nacional, as clínicas já são parceiras da MaxPass, para a identificação do nexo causal e tudo mais, para entrar nos documentos e no histórico de acompanhamento e tudo mais? O que nós fazemos hoje são os exames ocupacionais, os ASOS. Sim. Essa informação do nexo causal, ela está ligada mais ao histórico que chega para o teu RH em relação aos afastamentos, ali a rotina de dia a dia de departamento pessoal. Dentro da Zinha, o que a gente vai fazer na realidade? Quando você for preencher as informações de histórico, aí você vai reportar sobre a tua empresa. Olha, aqui nós não tivemos nexo, nós não tivemos afastamento, nós temos afastamento, eu não tenho queixa, ou eu tenho queixa, e aí com base nisso, com a nossa consultoria, a gente vai elencando como fazer isso. Perfeito, e a gente entendi. tem também alguns clientes que, por exemplo, lançam 100% dessa questão de atestados dentro do SOC. Aí a gente já tem a otimização, conseguir gerar relatório, conseguir fazer um analítico um pouco melhor, mas esses detalhes em nível de operação vai variar muito de acordo com a realidade de cada empresa. As empresas que a gente tem 100% de informação no SOC, a gente vai ter uma facilidade maior de fazer esse cruzamento de dados. As empresas que não lançam nada no SOC, ou que não nos entregam essa informação, porque, abre aspas, não é obrigatório, dependendo do nível de serviço que eu tenha com o cliente, ela vai daí me reportar se ela tem registro, e caso ela tenha, daí a gente estuda. Então, desculpa, mas só para finalizar agora. Então, a minha empresa, ela tem interesses, um exemplo, ela tem interesse nesse pacote, nesse programa de gestão de saúde mental. Qual que é o passo inicial? A partir de qual momento que eu consigo solicitar esse prévio orçamento, isso para apresentar para a gerência? Como é que funciona isso? A partir de agora, lá pelo site da Zinnia, você já pode solicitar o teu orçamento, já pode conhecer ali mais detalhadamente os produtos, e a partir dali também você chega bem fácil na nossa equipe comercial, que pode daí fazer uma apresentação dedicada para a tua empresa, entender um pouco melhor a realidade do teu negócio, e aí te dar essas orientações específicas. Ok, muito obrigado aí pelas orientações. Obrigado, José, obrigado pela participação. Mais alguém quer conversar conosco aqui, quer aparecer, quer colocar seu ponto de vista, sua observação? Trazer algum caso. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no chat.
Grazi, obrigado pela parabenização. Para a gente é uma honra, um prazer estar sempre aqui com vocês. E sim, eu acho que de tudo que a gente falou, independente da qualidade do programa, do fornecedor de segurança, o lado consultivo dessa adequação é de fato o mais importante. Doutor, fechamos aqui então. Pelo que eu vi, estamos sem mais perguntas. Eu acho interessante a colocação do Zé Mário e queria falar um pouco sobre o MaxiPass também. Como o Juliano bem disse, existem produtos diferenciados, relações diferenciadas, né? E quanto mais essa relação se torna íntima e a gente consegue, com o nosso corpo técnico, trabalhar mais irmanado com o cliente, melhor são os resultados. Então, a gente tem produtos assim que a gente pode se colocar ali dentro com uma agregação de valor, José, e colocando um profissional, por exemplo, um profissional médico mais estreitamente relacionado com a empresa, e a gente consegue resultados melhores. Observação, por exemplo, de utilização de plano de saúde, começar a entender como que os colaboradores e dependentes estão utilizando as consultas com psicólogos, psiquiatras e etc. E aí a gente consegue sugerir um plano de ação muito mais robusto e assertivo, tá? Fechado. Pessoal, em nome da MaxiPass, da Zinnia, de todo o Grupo Era, eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes aqui, que tiraram quase 2 horas de uma agenda muito corrida, que eu sei que todos têm para estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente está encerrando aqui mais um webinar do Maxi Club, mais um evento do Grupo Era, e gostaríamos de agradecer realmente a todos os presentes. Cassiano. Muito obrigado, né, Juliano? A própria MaxiPass, ao Grupo Era, ao doutor Eduardo, né, nosso parceiro de construção, juntos, e a todos os que participaram, né? Eu acredito que o fato da gente poder retirar, né, algumas horas do nosso dia para reforçar a reflexão e o debate sobre a importância, né, do gerenciamento de saúde mental, fatores de riscos psicossociais, bem-estar e felicidade no trabalho, né, já mostra que a gente tem um corpo, né, de empresas muito bem conscientes dentro da própria MaxiPass do Grupo Era como um todo, né? E isso nos enche orgulho poder estar aqui, né, debatendo, conversando, trocando ideias, e espero, né, em breve que a gente possa promover cada vez mais, né, debates como esses de aprofundamento, principalmente, né? Ótimo. Pessoal, então, uma ótima semana a todos, muito obrigado e até a próxima. Muito forte.